Olá pessoal, boa noite. Como passaram a semana? Vieram de uma prova, né? Estamos na nossa quarta aula da disciplina de Engenharia de Software. Isso quer dizer que na semana passada vocês tiveram uma folguinha dos professores, mas em compensação tiveram uma avaliação para ser feita. Espero que todos vocês tenham ido bem, que tenham se saído bem na avaliação, que a avaliação tenha representado para vocês um momento de testar o conhecimento, de testar aquilo que vocês vêm absorvendo de conhecimento na disciplina. Bom, estamos na nossa quarta aula de Engenharia de Software. A partir de hoje, até o final da disciplina, a gente vai ter uma abordagem um pouquinho mais prática dessa disciplina, da Engenharia de Software. Até então, nós vimos muitos conceitos, assuntos que são pertinentes, são importantes no desenvolvimento de software dentro da engenharia, mas que são muito conceituais ainda. A partir de hoje, a gente começa a ver um conteúdo mais prático, não prático em termos de implementação, prático em termos de recursos, como diagramas, como outros elementos que vão favorecer a documentação de software, a documentar os requisitos de software, documentar todas as fases do processo de desenvolvimento de software. A nossa aula de hoje, então, é sobre casos de uso. Nós vamos ver nessa aula o que são casos de uso, que benefícios eles trazem para o desenvolvimento de software. O desenvolvimento de software, pessoal, ele possui diversas fases e cada fase dessa exige um certo grau de experiência ou de maturidade dos seus desenvolvedores ou das pessoas envolvidas nesse processo. A engenharia de software, ela trata principalmente das etapas em que os desenvolvedores ou as pessoas envolvidas precisam ter uma visão mais ampla do que o software vai fazer ou de como eu vou satisfazer a necessidade de um cliente através do software. É muito bom ter programadores excelentes na equipe, é muito bom ter a equipe técnica forte. Só que é importante também seguir metodologias, ter e seguir essas metodologias. A engenharia de software ela vem trazer justamente isso. É bom reforçar esse tipo de abordagem da disciplina para vocês, para que vocês entendam onde se enquadra esse conhecimento que nós temos transmitidos a vocês. Bom, então a aula de hoje está dividida em 3 momentos, ou 2 momentos. A gente vai fazer uma revisãozinha da aula passada, que foi requisitos de software, porque é um requisito importante, um pré-requisito para a aula de hoje. Estudar casos de uso, é importante que vocês saibam bem requisitos. Depois nós vamos fazer uma explanação conceitual sobre casos de uso e, no finalzinho, um estudo de casos que vocês têm na apostila. Nesse momento, então, vou chamar a professora Marlise para fazer sua apresentação. Boa noite, professor Giliardi. Boa noite aos nossos alunos. Como o professor Giliardi falou, semana passada vocês fizeram uma prova e nós ficamos sempre muito curiosos para saber como foi o desempenho de vocês, né? Afinal, isso é um retorno para nós de como também estão indo as aulas. Então, eu queria saber se todo mundo conseguiu fazer a prova bem e se não conseguiu fazer, naquilo que ficou em dúvida, se foi lá na apostila, conseguiu a resposta lá. Caso isso não tenha acontecido, pessoal, mandem as perguntas para a web tutoria, para que os professores possam estar sanando essas dúvidas e vocês não passem para a próxima fase, né, para as próximas aulas que nós vamos ter, sem ter esse conhecimento. Afinal, as aulas 1, 2 e 3 vão ser importantes, tanto para o final dessa disciplina, né, para o restante da disciplina, quanto para a próxima disciplina de engenharia de software. Então, vamos ficar atentos a esses conteúdos, sanar essas dúvidas, né? Falando em prova, quero lembrar vocês que amanhã, dia 27, quinta-feira, vai estar disponível lá no portal o gabarito da prova. Então, vocês vão poder ter um retorno melhor, né, de como vocês foram nessa primeira avaliação desse módulo, tá, pessoal? Agora, retomando a aula 3, né, a nossa aula da semana passada, nós falamos sobre engenharia de requisitos, né, e vimos que é uma área muito importante dentro do desenvolvimento de projetos, que ela faz parte dentro do processo unificado da fase de concepção, né, e que tudo que a gente coloca ali, normalmente ele define o que vai ser feito ou o que vai ser realizado dentro deste projeto, né. Nós vimos também que nós temos lá requisitos, né, eles são divididos em 2 tipos, requisitos que são não funcionais, mas voltados às características do sistema de funcionamento, e os requisitos funcionais que têm a ver com as funcionalidades, ou seja, o que o usuário quer para o funcionamento, né, do sistema, o que ele quer que tenha lá naquele sistema. Então, é importante que vocês tenham esses conceitos
bem claros para vocês e consigam já hoje identificar requisitos. Né? Na aula a gente fez também um estudo de caso, onde a gente tinha que tirar alguns requisitos daquele estudo de caso. Então é muito importante que vocês já tenham essa capacidade de pegar um case, né? Pegar um assunto, uma empresa, tal empresa quer desenvolver o sistema, tem lá um case, vocês vão ler aquele caso e vão conseguir dizer o que é requisito funcional e o que não é requisito não funcional, né? Para que a gente possa ter um bom desenvolvimento para a aula 4. A fim de que a gente obtenha isso, então nós vamos, na aula de hoje, ainda fazer uma revisão do que a gente viu na aula 3. E para isso a gente vai voltar com o professor Giliardi para que ele possa fazer essa revisão para nós. Vamos lá então, pessoal. Começando a aula 4, com uma revisãozinha da aula 3. Vou reforçar isso que a professora Marlise falou sobre pegar um caso, um case, e tentar implementar. Implementar, que eu digo, não é codificar efetivamente, e sim tentar, a partir de uma necessidade de um cliente, esse cliente pode ser fictício, vocês podem conhecer um amigo que tem uma banca de jornal, uma peixaria, qualquer comércio ou empresa que necessite que tenha alguma demanda que pode ser satisfeita por software, e façam, tentem fazer o levantamento de requisitos com o que a gente viu até agora, usando os conhecimentos. Se tiverem dúvida, se apoiem na web tutoria, mas tentem fazer casos práticos reais, para vocês entenderem, começarem a identificar os problemas, onde é que moram as dificuldades nesse processo. Então, sobre a identificação de requisitos, ou sobre os requisitos, a gerência de requisitos, a gente vai fazer uma revisão que foi o conteúdo da nossa aula 3. Nós vimos que a engenharia de software, ela trata o levantamento de requisitos com a engenharia de requisitos. Nós ilustramos com um caso onde um cliente, a partir de uma necessidade que era alguma coisa que fizesse ele do trabalho, para o trabalho mais rápido, ele simplesmente relatou essa necessidade para um fornecedor de serviço ou um fornecedor de solução. Esse fornecedor, baseado nessa descrição que o cliente deu, identificou uma solução imediata para aquilo, sem se preocupar se o cliente precisava realmente daquilo ali pontual, se era só ir mais rápido que ele precisava, sem analisar outros fatores que estavam envolvidos nessa solução desejada pelo cliente. Então, deixa eu dar uma limpadinha na tela, ele ofereceu uma bicicleta. Só que com a bicicleta, o cliente vai mais rápido para o trabalho, mas ele vai se molhar. Isso não foi visto na primeira descrição de necessidade do cliente. O fornecedor de solução não verificou outros requisitos que estavam implícitos, ou muitos deles explícitos, mas ele não se preocupou em levantá-los e em documentá-los, então ele apresentou uma solução que logo na sequência já se mostrou ineficiente para aquilo que o cliente realmente precisava. E aí ele pensou, voltou para verificar de que forma ele poderia atender esse novo requisito que o cliente apresentou, que ele não queria se molhar, e aí novamente se preocupando simplesmente em resolver essa necessidade específica e pontual, ele apresentou uma nova solução. E aí, apesar de resolver o problema de o cliente ir mais rápido para o trabalho e sem se molhar, ele não atendeu, não satisfez o cliente, porque ele não vai se molhar e vai mais rápido, mas tem uma série de outros problemas que ele vai enfrentar. O cliente esperava algo mais, faltou do fornecedor de serviços se preocupar com levantar tudo aquilo que o cliente precisava, que não estava explícito. Então, esse é um grande desafio no levantamento de requisitos que nós temos que tratar. Muitas vezes o cliente, ele fala do problema, ele não vai descrever a solução, ele vai falar aquilo que ele precisa, mas sem se preocupar muito nos detalhes do problema que um software, que é o nosso caso específico, tem que se preocupar. Ele vai falar do problema sem se preocupar com todos aqueles requisitos que um software tem que ter. Então, o levantamento de requisitos, sim, se preocupa com isso. Por isso existe essa fase, por isso existe esse recurso. Então, a engenharia de requisitos, o que ela traz? Ou o que ela define? Ela vem definir o que deve ser construído pelo sistema. Ela usa uma série de metodologias e de recursos para atender as expectativas dos clientes, para que o software construído atenda às expectativas dos clientes. Como? Bom, ela mostra para a gente, através de alguns recursos, como é que a gente pode conhecer a necessidade do cliente, como é que eu levanto os requisitos. E conhecendo as necessidades, eu evito corrigi-los. Eu evito retrabalho, eu diminuo os meus custos, os prazos e etc. Por que eu preciso ter essa metodologia?
porque o caso que nós exemplificamos ali da bicicleta com guarda-chuva, o cliente não detalha exatamente aquilo que ele precisa, aquilo que ele necessita. Junto ou dentro dessa metodologia que a engenharia de requisitos traz, tem uma série de etapas, ou 4 etapas básicas, que é elicitação, análise e negociação, documentação e validação. Na primeira, que é a elicitação, o que é feito? Bom, nessa etapa é feito o entendimento do problema, o problema que vai se resolver com o software, a obtenção dos requisitos, aquilo que eu vou precisar resolver, e a coleta e identificação das fontes de dados, onde junto ao cliente eu vou localizar as minhas fontes de dados. Na segunda etapa, que é análise e negociação, eu analiso aquilo que foi feito na etapa anterior de licitação, que são os requisitos, negocio com os clientes, e aqui são definidas as prioridades, e entro num consenso sobre os requisitos, isso junto ao cliente. Esses requisitos, então, são documentados. Na etapa de documentação, é feito um detalhamento com linguagem natural e utiliza-se um glossário de termos. Por que um glossário de termos? Porque a gente sabe que um software pode atender uma área específica e essa área específica vai ter uma série de termos que só quem é lá do negócio entende, ou do contrário também. O software, o desenvolvimento de software, existem alguns termos específicos que só quem desenvolve software, quem é da área de desenvolvimento é que entende. Então tem que haver um documento para que haja uma tradução de conhecimento entre a equipe de desenvolvimento e a equipe do cliente. E por final é feita a validação. A validação desses requisitos com uma checagem cuidadosa de tudo que foi levantado, para que ao chegar ao final dessas 4 etapas eu não tenha que retornar à licitação, e aí verifica-se o documento de requisitos, antes de liberar para a próxima etapa, justamente para garantir que os requisitos foram bem levantados. Bom, a primeira etapa, que é a licitação, ela está dividida em algumas categorias. Existe a categoria de observação. As técnicas de licitação da categoria de observação são aquelas onde se faz anotações sobre o comportamento do usuário. Eu vou junto ao usuário, anoto como ele trabalha, o dia a dia dele, como é que funciona, e isso vai servir para que eu possa entender e identificar, levantar os requisitos de melhor forma. Existe também a categoria levantamento estruturado, onde eu bolo o questionário já previamente e vou lá e aplico ao cliente. É uma técnica de licitação mais objetiva. O resultado é normalmente quando eu quero uma resposta que já venha pré-formatada. E o levantamento não estruturado, aqui as caixinhas ficaram apontando errado. Mas o levantamento não estruturado são reuniões, normalmente com várias pessoas, onde se discute as visões sobre os requisitos e aquilo que o cliente realmente quer. Então nós temos a engenharia de requisitos. Existem etapas para que seja feito o levantamento desses requisitos e chega no ponto de definir os tipos de requisitos. Nós vimos na aula passada, então, que existem 2 tipos básicos de requisitos, são os funcionais e os não funcionais, a professora Marlise já citou. Funcionais, aqueles que estão atrelados às funcionalidades, aos serviços que o software deve prover. E os não funcionais, mais ligados a restrições e a algumas questões que o software tem que atender. Então, requisitos funcionais é o que se espera do sistema. E os requisitos não funcionais estão atrelados a restrições sobre o sistema. Os requisitos funcionais, aquilo que o sistema deve fazer, eles estão convencionados da seguinte forma: quando eu vou detalhar, eu normalmente faço esse prefixo, esse preâmbulo, o sistema deve, coloco um verbo que vai definir aquilo que eu tenho que fazer e um complemento para que eu possa entender. Exemplo, o sistema deve, o verbo emitir, um relatório mensal de clientes. E os requisitos não funcionais? Aliás, continuando com requisitos, agora com requisitos não funcionais. Bom, eu posso classificá-los de 3 formas: de produto, de processo e requisitos externos. Os requisitos de produto, eles estão atrelados à eficiência do produto. Eu digo que o produto tem que ter um tempo de resposta de tantos milissegundos ou de tantos segundos e assim por diante. Ou confiabilidade, ele tem que estar disponível para mim por um tempo pré-definido, pré-acertado com o cliente. Eu posso também definir aqui o layout da interface. Como é que vai ser o layout da interface, como é que vai ser a disposição dos componentes dessa interface para os meus usuários. Os requisitos de processo, eles definem requisitos de entrega e de implementações, também
requisitos de padrões, isso atrelado ao processo que se escolhe para o desenvolvimento do software. E requisitos externos normalmente estão atrelados a ou legislação, ou orçamento, ou ainda interoperabilidade de sistemas. Quando eu tenho algum sistema externo que eu preciso que aquele sistema se comunique com ele, isso é um requisito não funcional. Ou então eu tenho uma legislação que me define uma determinada regra de negócio. Eu tenho que atender aquela legislação. Não adianta que o software faça diferente, porque eu vou estar não conforme com a lei. Então esse é um requisito não funcional que está atrelado ao sistema. Bom, então temos requisitos funcionais e não funcionais. Eu tenho que, de alguma forma, gerenciá-los. Eu faço isso através do gerenciamento de requisitos. Tenho requisitos levantados e preciso gerenciá-los. Como que eu faço isso? Com a matriz de rastreabilidade. A matriz de rastreabilidade, ela vai fazer a ligação entre os vários requisitos que eu defino e levanto detalhe. Por quê? Um requisito pode estar atrelado a outro, sendo dependente dele. E essa rastreabilidade vai fazer com que eu, antes de, ou na hora de passar para a etapa seguinte, eu possa rastrear esses requisitos e verificar se existe alguma inconsistência. Se um requisito é dependente de outro, eu tenho que verificar se todos aqueles pré-requisitos de requisitos funcionais ou não funcionais estão sendo atendidos para que não haja nenhuma inconsistência. Então, uma revisão geral da aula 3. O levantamento de requisitos ele é o primeiro passo na análise de um software. Ele é importante porque é nessa fase que eu vou definir aquilo que o cliente quer que eu resolva. Nós vimos, então, que existem técnicas e metodologias para identificar esses requisitos e para detalhar, para classificar, para organizar, para gerenciar esses requisitos. Além disso, os ciclos de vida interativos, eles exigem, ou eles podem exigir, a revisão de requisitos. Então, se eu preciso ter uma revisão de requisitos de forma interativa, um processo que vai e volta ao processo de levantamento ou detalhamento de requisitos, eu preciso ter uma forma de gerenciar isso para que não haja uma desorganização, para que o meu desenvolvimento de software siga o processo da maneira adequada. Essa, então, é a revisãozinha da aula 3. A gente precisa entender requisito, isso tudo também já caiu na prova, vocês devem ter visto. Espero, novamente, repito, que tenham ido bem. E, em cima disso, talvez algum questionamento, algum comentário que a professora Marlise tenha para explicar para a gente. Então, pessoal, eu venho agora, nesse momento, trazer para vocês uma fonte nova na área de engenharia de software que foi lançada. Tá? O nome da revista, que eu até aqui acessando, é Engenharia de Software Magazine. É uma revista que foi lançada... Bom, pessoal, acho que a gente está com um probleminha de áudio da professora Marlise. A professora Marlise estava falando da revista de Engenharia de Software, uma publicação interessante com uma série de conteúdos. A gente vai disponibilizar para vocês, tanto no slide comentado, que vai lá no ambiente de aprendizagem, a gente vai colocar o endereço dessa revista, para que vocês possam acessar a revista e verificar os artigos, os conteúdos que lá são publicados. Então, voltando um pouquinho ainda, falar da revisão de requisitos, é importante que vocês tenham em mente os requisitos, as técnicas de levantamento de requisitos para a aula 4. Na aula 4, a gente vai começar a ver casos de uso. Os casos de uso, eles vão definir de uma forma estrutural o sistema, ou as funcionalidades do sistema. E aí, com isso, eu preciso entender os requisitos para poder organizá-los. A gente vai só voltar para a professora Marlise para ela dar aquele toquezinho especial para vocês. Agora sim, pessoal. Vamos lá falar sobre a revista a Engenharia de Software Magazine. Essa revista foi lançada pela Dev Media, que é a mesma editora de outras revistas como a Clube Delphi, Net Magazine, SQL Magazine. Tá? E bem interessante que essa primeira edição, ela aparece aí online, né, para grátis, né, a gente pode aí estar baixando e dando uma olhada nos artigos, que são bem interessantes e tem bastante artigos condizentes com a nossa disciplina. Então, eu gostaria que vocês olhassem, vai até aparecer aí para vocês o endereço e depois a gente publica lá no portal também. Mas tem alguns, aqui estou olhando aqui na própria revista, como Fundamentos da Engenharia de Software, o Processo Unificado Integrado ao Desenvolvimento para a Web, né, que é uma coisa
bastante falada agora e bastante utilizada, sobre arquitetura de software, introdução à engenharia de requisitos, que foi a nossa aula passada, e introdução a testes de software, que também na aula passada eu falei bastante sobre isso, né? Uma coisa interessante, que um artigo interessante foi de introdução à engenharia de requisitos, e nesse artigo eles falavam bastante sobre a gente colocar certo, né, os requisitos. Por quê? Porque se a gente, os maiores problemas evidenciados e os maiores erros, eles são colocados no momento da definição dos requisitos. E também, se a gente acha erros nesse momento, o custo não vai ser tão alto quanto a gente achar erros num outro momento, como, por exemplo, lá na construção, no desenvolvimento já do sistema. Então, essa fase de engenharia de requisitos, essa fase de a gente descobrir os requisitos é muito importante, né? Mais importante ainda, porque nessa fase referente à engenharia de requisitos, a gente vai, em cima dos requisitos funcionais, definir os nossos casos de uso ou use cases, né, que fazem parte do tema da nossa aula de hoje e que nós vamos voltar lá com o professor Giliardi para falar sobre use case. Viu, pessoal? O que a gente está falando aqui não é besteira. Existe uma revista, Engenharia de Software, com uma série de artigos, e não só essa, uma série de outros materiais, se vocês procurarem na internet, vão verificar, e em publicações impressas também, uma série de artigos que tratam disso que a gente vem vendo, que a gente vem conversando com vocês e que vocês vêm estudando na apostila e em outros materiais complementares que o curso disponibiliza para vocês. Agora, então, a gente entra na aula 4, no assunto específico da aula 4, que são os casos de uso. E são objetivos da nossa aula de hoje, da aula 4. Identificar esses casos de uso, que a gente vai ver o que é, para que serve, identificar os atores e construir diagramas de casos de uso. Uma coisa são os casos de uso, outra coisa são os diagramas de casos de uso. A gente vai também detalhar esses casos de uso, ou use case, para quem já conhece um pouquinho de engenharia de software. A gente vai detalhar os casos de uso de um projeto através de um estudo de caso que vocês têm na apostila, a partir da página 52. E como a gente falou, é importante essa revisão porque é pré-requisito para essa aula identificar requisitos funcionais. Os casos de uso, eles relatam requisitos funcionais. Então, a gente precisa entender como é que eu levanto, como é que eu identifico os funcionais, os requisitos, para que eu possa entender casos de uso. Bom, nesse ponto da disciplina de engenharia de software, vocês já ouviram falar bastante de UML. A UML, ela traz para a engenharia de software uma série de componentes, de elementos, para facilitar o desenvolvimento adequado de software. Dentre esses elementos, existem os diagramas, uma combinação de entidades que a gente agrupa e cria diagramas de diversos tipos. Eles podem ser classificados em comportamentais e diagramas que são os estruturais. Os comportamentais, nós não vamos ver na aula de hoje, diagramas como diagramas de fluxo de atividades e outros diagramas que a gente vai ver nas aulas seguintes. Hoje a gente vai se preocupar com os estruturais, ou com um específico, que são os diagramas de caso de uso. Ele, diagrama estrutural, ele não define como que o sistema vai se comportar, ou como que um módulo vai se comportar. Ele simplesmente define a estrutura desse software, desse sistema. Então, diagramas de caso de uso. Antes de falar o que é um diagrama de caso de uso, é importante a gente salientar o que não é. Como eu falei, eles são estruturais, não são comportamentais. Então, eles não definem fluxos de atividades, eles não se preocupam com a temporalidade das atividades de um requisito ou de um sistema. Eles simplesmente definem a estrutura, o que precisa, que serviços ou que requisitos funcionais aquele sistema vai precisar ter. Esse diagrama de caso de uso fornece, então, uma visão das funcionalidades, aquilo que o sistema deve prover, serviços efetivos que eu tenho que atender, ou que eu tenho que prover para atender uma demanda específica do cliente. O diagrama de caso de uso também fornece uma visão externa do sistema. Nesse ponto, é interessante a gente frisar que a visão externa, ela vai definir o escopo do sistema. Ela é uma visão de fora do desenvolvimento, uma visão externa ao desenvolvimento, à codificação, etc., que define o escopo do sistema. É muito comum no desenvolvimento de software a gente aumentar o escopo sem notar, ou
de maneira que não se definiu um escopo no início do projeto, e à medida que as demandas vão aparecendo, vai se agregando novas necessidades, novos requisitos, e esse escopo do sistema vai crescendo se ele não for bem definido. Isso é preocupante, porque é mais coisa para ser implementada, são novas funcionalidades a serem disponibilizadas pelos desenvolvedores, e isso toma tempo, isso está englobado em todo o processo de software que a gente já viu, e que vai onerar lá no final em custos, em prazo e etc. Então, a visão externa ela vai auxiliar o diagrama de caso de uso a definir um escopo, a definir limites, da onde que eu começo e até onde vai o desenvolvimento dessa fase ou dessa etapa do sistema. Ele também vai auxiliar no entendimento dos requisitos, porque a partir da hora que eu estruturo os meus serviços, ou estruturo como vão se relacionar os serviços com os meus atores, a gente vai ver mais para frente como é que eles atuam, eles vão facilitar o entendimento desses requisitos. E aí na apostila vocês vão começar a ver, até então não haviam visto nada prático ou nada... a gente só viu teoria na disciplina de engenharia de software. A partir da aula de hoje a gente começa a ver diagramas, e para isso a gente vai usar ferramentas para desenvolver. Os diagramas que estão na apostila foram desenvolvidos com a ferramenta Enterprise Architect. Essa ferramenta é uma ferramenta da Rational, ela é muito usada no mercado. É interessante, se vocês puderem ter acesso à ferramenta, que baixem, instalem. Ela não é gratuita, mas de alguma forma algumas instituições disponibilizam. E algumas pessoas já trabalham com desenvolvimento de software e têm a opção ou tem disponibilidade de utilizar essa ferramenta. Então é interessante porque é uma ferramenta muito utilizada, muito poderosa. Em contrapartida, ela não é gratuita, então o acesso pode ser um pouco mais difícil. Mas existem outras ferramentas free, ferramentas gratuitas, que estão disponíveis para vocês baixarem. Da mesma forma, muitas funcionalidades elas possuem, então não é porque só o Enterprise Architect é mais utilizado ou é mais conhecido, que as outras também não façam muitas das coisas que ele faz. Existem algumas ferramentas free, como a Ajude. Vocês têm esses endereços, todos eles no material disponibilizado, eu não vou ficar repetindo para vocês, mas vou salientar, especificar a Argo UML. Essa ferramenta, eu dei uma olhada em todas e me chamou a atenção porque ela é uma ferramenta muito prática para utilizar. Vocês não vão precisar baixar nada para instalar na máquina. Ela é uma ferramenta desenvolvida em Java, e isso é interessante para que vocês vejam a potencialidade da linguagem que vocês vêm trabalhando no curso. Então ela é desenvolvida em Java e ela roda direto da internet. Basta que vocês tenham instalado, e a maioria dos computadores já tem instalada a JRE. Vocês lembram? A máquina virtual do Java tem que estar instalada na máquina de vocês. Então o endereço que vai estar no material disponibilizado, vocês podem acessar, lá tem um linkzinho para clicar e executar a ferramenta. Então, de qualquer computador que tenha o Java, vocês podem executá-la e verificar. Ela é bem completa, tem todos os diagramas que nós vamos ver na disciplina, podem ser implementados, podem ser praticados por quem utilizá-las. E isso a gente pede para o pessoal e reforça. Pratiquem os diagramas, mas não só para aprender a fazer o diagrama, para entender como que aquele diagrama se encaixa no processo de desenvolvimento. Então, essas são as ferramentas que vocês podem utilizar para praticar. Agora a gente vai ver então os componentes dos diagramas de caso de uso, assunto da aula de hoje. Bom, basicamente nós temos o componente ator. Esse ator ele pode ser de diversos tipos. Imaginem uma aplicação que vai oferecer uma série de serviços para um usuário, uma aplicação grande. Essa aplicação ela pode se comunicar com outras aplicações que vão disparar serviços, ou que vão informar dados, ou que vão se comunicar com ela para executar alguma tarefa. Essas outras aplicações, elas são atores, elas vão funcionar dentro do desenvolvimento, dentro da estrutura de desenvolvimento, como atores. O usuário que vai operar o sistema também é um ator, ou vários tipos de usuário. Vou ter um usuário professor, um usuário aluno, no caso do sistema acadêmico, e a gente vai ver mais para frente. Então, eu tenho um ator se associando de alguma forma, então existe sempre uma associação entre as entidades. Caso de uso. O caso de uso, sendo bem específico, é o serviço que eu vou disponibilizar. Então, o que seria um caso de uso, por exemplo, num
um sistema web. Bom, um caso de uso seria efetuar login ou acessar o sistema. Esse é um caso de uso. Quem seria o ator? O ator é o usuário, a pessoa que precisa acessar o sistema. E como é que ele vai acessar? Ele vai se comunicar, ele vai interagir com esse caso de uso. Um ator usuário, com o caso de uso efetuar login, e aí existe uma associação entre esses dois. Basicamente, esses três componentes, os mais importantes. Os atores. Bom, os atores, então, eles são elementos externos. Vejam, aquilo que eu falei para vocês, um sistema, um usuário, ou vários tipos de usuários que precisam ser definidos. Eu não posso simplesmente definir um usuário, porque em alguns casos de uso eu tenho que definir qual tipo de usuário vai acessar cada funcionalidade. Vejam, no nosso sistema de controle acadêmico, que vocês têm na apostila, é o exemplo que é trabalhado, existe um ator coordenador, o ator aluno e o ator professor. Cada um desses três vai executar, talvez até o mesmo, mas vai executar use cases, ou casos de uso. Esses atores, eles representam papéis. Eu não vou definir aqui que o aluno é o Zé. Eu vou definir que é um usuário aluno. É o papel de aluno. E aí existe o Zé, o João, o Pedro e assim por diante. Então, os atores eles vão representar papéis. E como é que eu faço para identificar de maneira mais fácil esses atores? Alguns recursos, algumas perguntas podem ser aplicadas para que eu faça essa identificação de maneira mais fácil. Como, por exemplo, quem utiliza o sistema? E, dessa forma, fazendo esse tipo de pergunta, eu vou facilitar a identificação dos meus atores. Quem utiliza e quem mantém esse sistema? Será que quem mantém esse sistema ou quem configura esse sistema é um ator? E quem busca informação no sistema? Não é só quem administra o sistema, quem mantém, quem configura. Quem usa buscando alguma informação também. Ou quem fornece, talvez um sistema externo ou uma pessoa que forneça informação a esse sistema que está sendo desenvolvido, seja um ator. Quais outros sistemas de informação utilizam ou são utilizados pelo sistema? É aquilo que eu falei para vocês. E quais irão se comunicar com o sistema? São também casos de outros atores ou até dispositivos de hardware, não necessariamente software ou outros sistemas, mas alguns dispositivos que podem fazer a comunicação com o sistema que está sendo desenvolvido. E um outro elemento, um outro componente dos diagramas de casos de uso são os casos de uso. São aqueles serviços que eu tenho que prover. São recursos ou comportamentos. Lembra que lá na disciplina de programação nós definimos que classes são entidades que definem o comportamento do sistema. Então, esses casos de uso vão definir aqui também comportamentos. Ele vai normalmente atender um serviço que foi implementado, ou que vai ser implementado, que foi identificado como um requisito funcional para o sistema, e ele tem que possibilitar ser testado. Então, eu tenho o exemplo professor, que é o meu ator, nesse caso de uso, nesse diagrama de caso de uso, e ele interage com o caso de uso cadastrar notas. Então, o caso de uso, ou a funcionalidade de cadastrar notas, é aquilo que eu vou ter que prover, o sistema vai ter que prover, e quem vai utilizar é o ator professor, ele tem que possibilitar ser testado ao final do seu desenvolvimento, para que eu possa fazer a validação desse requisito, ou desse caso de uso. Percebam que ele não possui detalhes de implementação, pessoal. Aqui eu não me preocupo ainda em fazer ou em definir detalhes de programação. Eu simplesmente defino a funcionalidade, o serviço que vai ter que ser atendido. E aí a gente tem alguns recursos. Quando a gente fala em desenvolvimento de sistemas, a palavra é sempre otimizar. E para eu otimizar, eu posso reutilizar muitas coisas. Percebam que no caso de uso, cadastrar alunos e cadastrar professores, em ambos use cases, ou em ambos casos de uso, eu preciso validar o CPF desse aluno ou desse professor. São pessoas de uma abstração mais alta. Então eu posso definir, eu posso generalizar ou decompor essa funcionalidade em use case específico chamado validar CPF. E aí eu incluo, existe um recurso de inclusão, que é definido pela palavrinha reservada include, para que eu possa utilizar esse use case, que é específico, sempre que eu precisar validar um CPF. Quando eu faço inclusão, eu incorporo o comportamento. Então, esse diagrama, esse
use case cadastrar alunos, ele vai incorporar o comportamento desse use case, que é o validar CPF. E ele vai sempre ser executado. A partir da hora que eu incluo esse use case no cadastrar, incluir validar CPF no cadastrar aluno, sempre vai ser executado o validar CPF. Com isso, eu decomponho alguns use cases e faço subcasos para reutilizá-los. Além da inclusão, eu posso fazer a extensão. A extensão é um conceito parecido com a herança, onde eu tenho um ator utilizando um use case, mas esse use case se utiliza de um outro use case. É muito parecido com a inclusão, só que nesse caso eu não necessariamente executo o use case que é estendido. Eu defino um critério, uma situação, para saber se aquele use case que foi estendido vai ser executado ou não. Ele complementa só o comportamento do primeiro use case. Eu não executo ele obrigatoriamente. No caso, nesse exemplo, efetuar matrícula, para efetuar matrícula, normalmente, ou pode acontecer, de se examinar a disciplina do TCC. Para examinar a disciplina do TCC, eu vou precisar, ou melhor, o critério é examinar a disciplina do TCC. Eu vou ter que inserir alguns dados. Um aluno formando vai precisar inserir dados do TCC. Mas não todo aluno precisa inserir dados de TCC, ou trabalho de conclusão de curso. Só em alguns casos. Então, eu vou examinar a disciplina para verificar, ou a matrícula daquele aluno, para verificar se ele precisa incluir dados do TCC. E aí, se eu identificar a necessidade, eu estendo esse use case e executo, complementando o comportamento. Outro recurso é a generalização. Com a generalização, eu faço o quê? Eu herdo também características, mas normalmente atreladas a atores. Se eu tenho um ator usuário, eu posso generalizar esse usuário, ou melhor, ao contrário, se eu tenho um usuário administrador, eu generalizo esse usuário administrador, criando uma classe simplesmente de usuários, que podem ser de diversos tipos. Exemplo, um administrador, mas pode ser um usuário professor e assim por diante. Nesse caso, o original, o cara que vai ser generalizado, ele deve ser totalmente reutilizado. Então, é muito também parecido com a herança. Ele vai ser totalmente reutilizado pelos herdeiros. Então, eu tenho a inclusão, que pode ser utilizada, a extensão e a generalização. São três recursos que são utilizados em diagramas de caso de uso para reutilizar, para facilitar o desenvolvimento, para que não tenha que repetir muitas funcionalidades que são pertencentes a vários casos de uso. Nesse ponto, agora eu vou passar novamente a palavra para a professora Marlise para fazer um comentário, um complemento para vocês. Então, pessoal, aí pela explanação inicial sobre use case, o caso de uso do professor Giliardi, deu para perceber que tudo vai ficar com base nos requisitos, por isso a gente insiste em tanto em falar. Até porque os requisitos, né, como fonte de pesquisa, a gente tem que eles são fatores de sucesso ou insucesso dentro de um projeto. Né? O próprio envolvimento do usuário, se não for bom, a gente não consegue os requisitos necessários, aqueles requisitos que a gente precisa. Se o usuário não estiver envolvido, ele não vai passar as informações que nós necessitamos. Né? Então, todo use case é baseado em requisito funcional. E aí a gente não tem condições de fazê-los ou de fazer de maneira acertada se não for bem feito todo o processo de engenharia de requisitos. Tá? Queria falar também com vocês a respeito das ferramentas que o professor Giliardi apresentou. E lembrar vocês que a gente, além da fonte de conhecimento de engenharia de software que eu comentei hoje, dos livros que vocês já sabem, a gente tem também o Ambiente Sophia, que já é de conhecimento de vocês e que, se vocês já tiveram a curiosidade de olhar o material de engenharia de software, vocês já devem ter visto que nós temos tutoriais para estas disciplinas, para estas ferramentas que o professor Giliardi apresentou. Essas ferramentas, a gente tem lá tutoriais, a gente tem também exemplos, vídeos de como fazer. Então, é bem interessante que vocês entrem no Ambiente Sophia e que vocês estejam baixando uma das ferramentas, né, como o professor Giliardi já falou, pegando esses tutoriais, olhando esses vídeos que tem lá, que estão ajudando vocês a conhecer a ferramenta, e tentem fazer os exemplos da apostila, né, os casos que tem na apostila, e também outros que vocês possam, de repente, ter na realidade de vocês.
tentem decifrar os requisitos e colocar esses requisitos na forma de use cases, de diagramas de use cases lá na ferramenta. Porque é importante que vocês conheçam uma ferramenta, né? Mesmo que, de repente, um dia que você for para o mercado, se você não vá trabalhar com ela, é importante que você conheça e saiba que existe a ferramenta e que as outras vão ser semelhantes, nós vamos ter processos semelhantes a essa, ok? Então, agora a gente vai voltar com o professor Giliardi para dar continuidade à aula de hoje. Vamos lá então, pessoal. Nós fizemos a revisão, fizemos uma explanação sobre a parte conceitual, a parte estrutural de casos de uso, e agora a gente vai fazer o detalhamento desses casos de uso. O caso de uso, enquanto diagrama, ele define a forma de interação entre atores e casos de uso, as associações que podem existir e assim por diante. Mas tem que ser feito depois, na sequência, um detalhamento desses casos de uso em cima de dois principais pontos, que são fluxos principais e fluxos alternativos. Quando eu defino um caso de uso, eu vou definir uma atividade que tem que ser executada. Agora, os passos para que aquela atividade seja executada, eles podem ser divididos em dois fluxos. O fluxo principal, que é aquele fluxo padrão do meu sistema, ou seria a regra, e os fluxos alternativos, que são as exceções a serem tratadas pelo sistema. Então, o detalhamento ele é feito a partir da hora que eu defino um caso de uso. Tendo o caso de uso em mãos, eu posso fazer o detalhamento desse use case, desse caso de uso. O detalhamento, então, vai focar no fluxo principal, a minha regra, aquilo que é feito por padrão, mas também tenho que contemplar no detalhamento, os fluxos alternativos, porque nunca ou não necessariamente aquela atividade vai ser executada sempre daquela forma. O fluxo principal, então, o que seria? São passos que devem ser executados, pessoal. Normalmente, eles são executados. Pode acontecer alguma exceção durante a execução desse fluxo, e aí eu tenho que tratar essa exceção. Ou exceção nesse ponto não é exceção de código, é uma exceção de fluxo. Essa exceção vai se tornar um fluxo alternativo, mas o fluxo principal é aquele em que eu tenho que executar, ou teria que executar. É a minha regra, é aquilo que deveria ser executado. Isso vocês têm que ter bem em mente, é uma coisa muito importante do detalhamento de casos de uso. Sempre vou ter um fluxo principal. Talvez não tenha alternativo, é difícil, mas o principal a gente sempre tem. O fluxo principal também indica como as informações passam do sistema para os atores e vice-versa, dos atores para o sistema. E o fluxo alternativo? Bom, são caminhos alternativos, a regra e a exceção. O fluxo principal é a regra, o fluxo alternativo é a exceção. São caminhos alternativos que os casos de uso oferecem aos usuários ou aos atores. Os fluxos de exceção é onde eu trato possíveis erros e aí eu modifico do fluxo principal para o fluxo alternativo. E aí trato esse erro, trato essa necessidade lá no meu fluxo alternativo. Interessante a gente verificar também outros fluxos, outros elementos que fazem parte dos diagramas ou do detalhamento de casos de uso. Os atores, a gente já viu, né? Que são quem interagem com os casos de uso, aqueles que dão normalmente o start ou que recebem alguma informação, mas eu tenho também pré-condições. O que são pré-condições? Bom, se eu tenho um sistema que vai fazer o cadastro ou a matrícula de alunos, para fazer a matrícula de um aluno, eu preciso que aquele aluno esteja pré-cadastrado no sistema. Isso é uma pré-condição, é uma necessidade que o sistema tem que já possuir, ou uma necessidade que ele já tem que atender, para que eu possa fazer a matrícula. Não adianta eu executar um caso de uso de matrícula de aluno se eu não tiver um aluno cadastrado. Então, eu defino no detalhamento que eu preciso ter um aluno matriculado. Essa é uma pré-condição. E também, do contrário, pós-condições. Eu posso definir pós-condições no detalhamento, onde eu diga que, após um caso de uso, de matricular aluno, eu tenho efetivamente um aluno matriculado no sistema. Essa é uma pós-condição. Um registro inserido no banco de dados, alguma forma de garantir que aquela tarefa, aquela atividade foi executada. Essas, então, são as minhas pós-condições. Condições que eu defino que elas têm que estar, que elas têm que ser existentes após a execução de um caso de uso.
E questões em aberto também eu posso detalhar nos casos de uso e definir. É um espaço onde os analistas colocam dúvidas que ainda não tenham sido resolvidas com os clientes. Só é importante a gente salientar nesse ponto que essas dúvidas devem ser resolvidas antes ainda na fase de análise desses requisitos, para que eu não passe a ter dúvidas mais adiante e isso venha a trazer problemas para o desenvolvimento do software. A gente vai ver agora, então, um estudo de caso. Na aula passada, a gente viu um estudo de caso do sistema de controle acadêmico. Lá nós definimos alguns requisitos que o sistema tinha que ter. Identificamos requisitos funcionais, requisitos não funcionais. Em cima desses requisitos, a gente vai agora detalhar os casos de uso, ou alguns casos de uso daquele exemplo da aula passada. Então, se vocês depois quiserem revisar essa aula, antes de revisar o estudo de caso dessa aula, deem uma olhadinha no estudo de caso da aula passada, para que vocês entendam o processo de identificação dos requisitos e, na sequência, o detalhamento de alguns desses requisitos em casos de uso. Nós temos, então, no primeiro especificação do caso de uso, do diagrama de caso de uso, o ator secretária. Aí na apostila, na página 52, vocês têm que a secretária executa diversos casos de uso, como, por exemplo, cadastrar disciplinas. Então, cadastrar disciplinas é uma funcionalidade que o sistema vai ter que prover, uma necessidade que ele deve atender, sem se preocupar como, eu simplesmente digo que ele tem que atender, e quem vai fazer ou quem aciona essa necessidade ou esse caso de uso, esse serviço que o sistema oferece, é o ator secretária. Eu estou definindo que é a secretária que vai fazer. Bom, mas ela faz só isso? Não, ela faz também o cadastro dos alunos. Eu tenho que definir um caso de uso, cadastrar alunos, e aí eu defino quem vai fazer. Novamente aparece aqui a secretária para fazer o cadastro de alunos. Um ator interagindo com o caso de uso. Aqui eu não me preocupo em detalhar esse caso de uso e colocar, por exemplo, aquelas pré-condições que a gente falou, que seriam ter um aluno já cadastrado, ou nesse caso, cadastrar aluno não teria uma pré-condição muito explícita. Cadastrar professores também não é bem o exemplo correto para uma pré-condição, mas novamente eu tenho aqui uma secretária, que é um ator, e um caso de uso que ela vai executar para executar um serviço, uma funcionalidade, um requisito não funcional que o sistema oferece. E por último, na apostila, vocês têm vincular professores e disciplinas. Aqui sim caberia uma pré-condição, também é a secretária que faz, o ator secretária. Lembra, o papel, a secretária é um papel, não é um usuário específico. O ator secretária, posso definir vários usuários como secretária. E aí uma pré-condição seria ter professores cadastrados e ter disciplinas cadastradas, para que eu possa executar esse caso de uso. E uma pós-condição seria ter o vínculo executado. Esse seria um exemplo que no detalhamento a gente pode utilizar. Bom, agora eu tenho outro ator. O sistema diz que eu tenho um caso de uso chamado cadastrar cursos. É um serviço que o sistema oferece. Quem vai executar? Um ator. Qual ator? O coordenador. Então eu defino o diagrama especificando o caso de uso, cadastrar cursos, faço a interação com o ator correspondente. Nesse caso, quem cadastra cursos, eu estou dizendo que é o coordenador. E o ator seguinte, o aluno. Quais são os casos de uso que esse ator, aluno, pode executar? Vejam que nesse ponto a gente define quem está executando cada tarefa. É a estrutura do sistema. Eu tenho que implementar esses requisitos de forma que só esses atores que estão definidos no caso de uso é que vão poder realizá-las. Então, se o aluno não vai, por exemplo, poder cadastrar aluno ou cadastrar professor, mas ele pode efetuar matrícula. O caso de uso efetuar matrícula, quem pode executar é o aluno, assim como consultar notas. É um serviço do sistema, quem vai executar é o ator aluno. E por último, o ator professor. O que o professor faz? O professor só cadastra nota. Coitado do professor. Até parece que ele faz só isso, né? Cadastrar notas. Então é um caso de uso que ele vai ter que executar. Quem executa isso é o professor. Nunca poderia ser o aluno a cadastrar notas. O sistema está definindo que é o aluno, o professor que vai executar.
Agora a gente faz o detalhamento. E nesse caso, a gente vai pegar só um caso de uso da apostila para detalhar, porque não caberia no período da aula que nós temos disponível. Nós vamos detalhar, então, o caso de uso efetuar matrícula. Está lá na apostila, na página 54, para quem quiser acompanhar. Bom, então eu defino quem é o ator que executa esse caso de uso. E aí, nesse caso, o ator é o aluno, é ele que faz a matrícula. E aí faço o detalhamento do meu fluxo principal. Defino o fluxo principal e aí os passos que vão ser executados. O primeiro deles, bom, o sistema informa ao aluno o semestre disponível para a matrícula. O aluno vai entrar no sistema para executar a matrícula, para efetuar a matrícula dele, e o sistema vai ter que informar ao aluno quais o semestre que está disponível para que ele faça aquela matrícula. Não posso liberar qualquer semestre. Na sequência, o sistema informa ao aluno as disciplinas que estão sendo disponibilizadas para que ele possa fazer a matrícula. Para ele fazer matrícula, ele tem que definir um semestre e tem que ter disponível as disciplinas para ele escolher e saber quais ele vai se matricular. Na sequência, ele informa as disciplinas. Então, ele tem elas apresentadas para ele pelo sistema e aí ele informa, agora dessa vez não o sistema informa para ele, ao contrário, o aluno escolhe as disciplinas em que ele vai se matricular. E aí, continuando, o sistema valida esse número de créditos que ele escolheu. E esse é um fluxo principal, então o sistema valida o número de créditos sem se preocupar com o resultado dessa validação. E para cada disciplina informada, aqui ele faz uma subdivisão, para cada disciplina informada, o sistema valida a disciplina escolhida. Então ele vai verificar a disciplina por disciplina, validando uma por uma, para verificar se ele pode se matricular naquela ou se elas estão dentro das condições pré-definidas de créditos e assim por diante. Ao final, ele confirma a matrícula, o aluno interagindo com o sistema, e aí termina o caso de uso, ou o fluxo principal desse caso de uso. Mas e se ocorrer algum problema nesse caso de uso, ou alguma condição do fluxo principal não for atendida? Para isso nós temos os fluxos de exceção. Nesse exemplo, nós temos dois. Qual seria o primeiro? Bom, o número de créditos que o aluno escolheu é maior do que o permitido. Digamos que numa universidade X o número de créditos máximo seja 32 e ele escolheu 34. No fluxo principal, a gente simplesmente valida esse número de créditos, mas não especifica o que vai fazer se ele não for validado. Nesse caso, é um fluxo de exceção, não foi validado. Então, o fluxo de exceção diz que o sistema verifica o número de créditos que é maior, né, que o permitido no semestre. Isso é uma regra de negócio que foi pré-definida. E ele exibe uma mensagem para o aluno para que ele possa saber o que está acontecendo, por que a matrícula dele não foi efetivada. Ele vai receber mensagem dizendo que o número de créditos supera o permitido para o curso. Esse é o primeiro fluxo de exceção. E o segundo fluxo de exceção que é definido é que os pré-requisitos não foram concluídos. Ele escolheu disciplinas que não têm, que têm restrições em relação a pré-requisitos, ele não pode cursar aquela disciplina antes de terminar outras, e o sistema identificou essa restrição. Então, ele verificou que existe esse problema e exibe uma mensagem também para o aluno. É um fluxo de exceção. Lá no fluxo principal não contempla esse caso. Qual é a mensagem que ele exibe? Bom, os pré-requisitos da disciplina, e aí diz o nome da disciplina, isso aqui seria uma variável, não foram concluídos. O fluxo alternativo, então, percebam que ele serve para tratar aqueles casos que são a exceção. A regra diz que o aluno vai se matricular. Ele é apresentar as disciplinas, ele escolhe as disciplinas e efetua a matrícula, de forma resumida. Se ele não atender alguns requisitos, algumas regras que são, no caso da universidade, limite de créditos ou pré-requisitos de disciplina, o fluxo principal não verifica isso. Quem vai verificar é o fluxo alternativo. Para isso que servem os fluxos alternativos. Para tratar desse e de alguns outros assuntos, eu vou passar a palavra novamente para a nossa professora Marlise para fazer algum complemento. Então, professor Giliardi, é importante que os nossos alunos percebam que com as definições de use case, né, e dos próprios diagramas, a gente consegue ter o escopo do projeto muito bem definido. Porque quando a gente define, diz o que o sistema vai ter e deixa bem claro que ele não vai contemplar, a gente está definindo escopo de projeto.
Uma coisa bem importante também é a gente fazer um checklist dos atores e dos use cases, para saber se a gente deu conta de tudo. Então, algumas perguntas o professor Giliardi mostrou de como a gente pode identificar atores, né? E a gente pode fazer, ao final, um checklist para dizer quais seriam algumas perguntas também para a gente determinar se todos os atores realmente foram identificados e se todos os use cases foram feitos. Então, por exemplo, para ator a gente pode colocar ali, se cada ator está envolvido em uma atividade só, se a gente não vai ter que dividir esse ator em dois, na verdade, transformar em dois atores, porque ele não está desempenhando apenas um papel, e ali a gente viu com o professor Giliardi que ele desempenha apenas um papel. Se os atores têm nomes intuitivos e descritivos, porque às vezes as pessoas colocam nomes que não estão relacionados a esses atores. Com relação aos casos de uso, se eles estão pelo menos envolvidos com um ator, né, porque senão está fora, se eles são independentes uns dos outros, né, se eles têm nomes também únicos e intuitivos, né. Então, é bem importante e a gente está identificando isso para que não fique nada fora, para que a gente não esteja faltando lá no nosso escopo de projeto nenhuma atividade que o sistema deveria estar trabalhando naquele momento. Então, pessoal, antes de me despedir de vocês, eu queria lembrar novamente sobre o gabarito da prova que vai estar disponível amanhã, né, para que vocês deem uma olhada no gabarito, vejam como vocês foram na prova e tirem as dúvidas a respeito de questões que de repente vocês achavam que estavam corretas e ali no gabarito isso não foi do jeito que vocês achavam que deveria, porque a gente pode então estar tirando essas dúvidas e não entrando em dificuldades para continuar o resto da disciplina. Então, me despeço de vocês, desejo uma boa semana e volto agora com o professor Giliardi para a gente finalizar a aula. Então, pessoal, vamos encerrar a nossa aula, vamos fazer uma breve conclusão, uma rápida revisão do que foi visto nessa aula, para que a gente possa partir para um novo conteúdo, para um novo assunto da aula que vem, que é diagrama de atividade. Nessa aula, então, a gente viu sobre casos de uso e diagramas de casos de uso, serviços que o meu sistema tem que oferecer de forma macro, sem se preocupar com a especificação deles. Então, a gente conclui que os casos de uso eles são importantes para uma modelagem orientada a objeto, porque eu estruturo melhor o meu sistema e tenho uma outra visão dele. Ele auxilia também no diálogo com o usuário e na delimitação do escopo. Isso fica bem claro a partir da hora que eu digo exatamente o que o sistema tem que fazer, sem me alongar ou me retrair demais nas funcionalidades. Os casos de uso vão definir os serviços, delimitando o escopo, delimitando as restrições do tamanho, da quantidade ou dos tipos de requisitos que tem que ser feito numa determinada etapa. E aí eles auxiliam automaticamente na organização do sistema. E aí com isso eu tenho a facilidade de tratar ou de implementar, de desenvolver softwares mais complexos. E o que fica bem claro, pessoal, é que praticar é fundamental. É muito importante que vocês pratiquem. Na próxima aula, a gente vai ver diagramas de atividade. Então, é importante que vocês tenham bem já sedimentado os conceitos anteriores, diagramas de casos de uso, que vocês já saibam para que serve e que saibam fazer. Então, pratiquem. A dica é pratiquem, façam aquilo que eu falei. Vão numa banca, numa peixaria de um amigo de vocês e verifiquem uma necessidade. Se ele tem lá um caixa, se ele tem um estoque que ele quer controlar, tente identificar os requisitos e desenvolver os casos de uso para essas necessidades. Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um abraço.